Sua experiência vai levando para algo que a gente nunca vai saber, que em algum momento ele vai chamar a gente, entendeu? Sim. E assim, eu acho, eu ia falar sobre isso agora. Deus, ele vai chamar a gente para um propósito específico. Ele chama todo mundo para um propósito específico. Sim. E eu vi um vídeo essa semana sobre isso. Se Deus... É muito lindo. É muito lindo quando te Deus chama para ser um empresário. É muito lindo quando te Deus chama para ser um professor, um mentor, um cara que está à frente das pessoas, um cara que promove networking. É muito lindo isso. Mas e se Deus te chamar para ser um lixeiro? Cara, e se Deus te chamar para ser um professor dentro de uma sala de aula? E se Deus te chamar para ser qualquer outra coisa? Cara, você vai, entende? Sim. Cara, esse vídeo ele me instalou muitas coisas. Tipo assim, não é sobre mim, eu falo muito sobre isso. Não é sobre mim, nunca vai ser sobre mim. Assim como não é sobre você, nunca vai ser sobre você. E é isso, é sobre Deus. Sabe? Deus, ele te chama e independentemente do jeito que você tá, né? Se você tá bem, se você tá mal, ele vai te chamar. E aí, com isso, ele vai te tratando, ele vai consertando. Assim como ele fez com a gente. Sim, com certeza. Verdade. Ele vai colocando a gente em lugares que a gente nunca imaginava. Ele vai arrumando a casa e aí, pô, loucura, né? Isso que você me falou me fez lembrar de algo. Já um pouco depois da história, né? Deus... Teve um determinado momento da vida que... eu já encaminhada junto à igreja, junto a esse universo cristão e mais aprofundada em Deus, eu comecei a orar me colocando à disposição dele. A gente já tinha verbo, né? Já tinha agência. E foi mais ou menos no período que a gente estava se mudando para o escritório físico, né? Porque, como o Jeff falou, era home office. E aí eu lembro que logo depois que eu me disponibilizei e fiz isso nas minhas orações, aconteceu uma coisa muito curiosa. Nas primeiras semanas do escritório físico, a gente não tinha energia. Caramba. A companhia demorou muito tempo para ligar, além do previsto. E eu tava pra lá e pra cá na rua, tentando resolver essa questão. E aí, aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido antes na minha vida. Eu vi uma mulher amamentando, assim, na calçada, no meio-fio. Apoiada no meio-fio alto, amamentando na rua. E eu senti assim, leva ela pro escritório e oferece um copo de água. E eu, na correria, eu me liguei que veio aquele sentimento, aquele pensamento, mas eu não realizei. Então, eu passei direto e eu fui pro escritório. Nesse mesmo dia à noite, eu briguei muito feio com minha filha em casa. E ela foi pro quarto dela e eu fui pro meu quarto. E na mesma hora me veio assim, vai lá e dá um abraço nela. Tipo, sem falar nada, vai lá e dá um abraço nela. E eu não fui. Eu me recusei aí. Caramba. Logo depois disso, não me lembro se foi de noite, se foi no dia seguinte... eu lembro que eu senti uma coisa muito forte de Deus me mostrando que eram coisas que Ele tinha me pedido pra fazer. Então, isso que você me falou me fez lembrar isso, né? Assim, a gente se disponibiliza, mas como é difícil exercer isso no dia a dia, né? Sim. Você se deixar ser guiado pelo Espírito Santo, né? E aí, depois disso... eu orei, obviamente, pedi perdão e pedi para que Deus me mostrasse de forma mais clara que era Ele falando comigo, sabe? E que eu tô aqui, né? Tô aqui. Então, isso é uma prática rotineira, porque é fácil a gente sair desse caminho, né? Sim, e assim, quando você se coloca disponível, Deus, ele te coloca na frente de várias situações, né? E aí, assim, aquela questão... será mesmo que você está disponível para fazer? Exato. Tem que ter certeza, né? E você pode contar com você, né? E eu me faço muito essa pergunta. Tem uma música que cantava na minha antiga igreja que falou sobre isso. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Cara, tipo assim, será? Será que eu tô disponível mesmo para o que Deus quiser fazer? Se Deus falar comigo, pô, amanhã você vai pro, sei lá, Himalaia. Pô, será que eu vou? Será que eu... entendeu? Isso é muito forte, né? Porque às vezes a gente fala ou a gente canta coisas que a gente não vive. Verdade. Sabe? A gente tá lá, adorando e, a gente tá no nosso devocional, a gente tá orando e a gente tá falando com Deus. Deus, esse é meu coração sincero, eu tô disponível pra você. Mas nas situações mais simples do cotidiano, a gente peca, velho. É verdade. A gente deixa de fazer nas situações que Deus, no simples. Do simples. E aí a gente quer que Deus coloque a gente sobre o composto, vamos colocar assim. Né? Então, se no simples... fiel no pouco e quer que ele coloque muito, né? Exatamente. Então, é muito forte isso. Muito forte. Caramba, é forte. E aí foi depois disso que Deus começou a me revelar outras coisas, né? E aí eu comecei a, de fato, fazer. Né? Uma delas foi a minha segunda empresa.
que é de semijóias. Mas Legal. esse é papo para um outro episódio. Outro episódio, já fica aí, ó. Cenas do próximo Já sabe, gente. Já cenas do próximo capítulo. Fica de olho. Não, cara, e isso é muito louco, porque às vezes eu passei por uma experiência essa semana. Eu tava indo pra casa e eu tenho um amigo que ele trabalha num posto e virando ali na água, né? Indo direto naquela reta ali. Ele trabalha num posto ali. E eu tava indo pra casa, pô, cansadíssimo. Cansadíssimo. E eu, pô, quando eu fui virar na água, o Espírito Santo falou assim: não vira, vai direto. Para no posto. Pô, parei no posto. Show de bola. Fiquei lá conversando e tal, não sei o quê. Aí, pô, quando eu vi, já tava ali entregando um monte de coisa e tal. Aí a gente orou e tal, não sei o quê. Mano, mais cedo veio uma senhora que orou por mim e falou que eu precisava voltar também. Você tá sendo a resposta de Deus. Cara, são coisas muito simples, sabe? Aquilo ali não mudou absolutamente nada na minha vida, mas aquilo ali talvez foi um estopim pra mudar completamente a vida daquele cara. Sim, Verdade. com certeza. Entende? E muitas das vezes não faz sentido, né? E Sim, esse é um grande exatamente. desafio, a gente Não não faz questionar, só Porque fazer. você se questiona muito. Pô, será que isso aqui realmente é... Exato. Sim, Forte, eu né? tenho um pouco esse perfil, assim, né? Às vezes De ser questionador, questionar né? e tal. É. Eu tive uma experiência, você tá falando dessa do rapaz, que pode mudar a vida dele. A gente participou de uma imersão no Rio, né? Nossa. E eu tava Foi num momento forte. de crise ali, de ansiedade, mas mesmo assim eu fui. E assim, logo no primeiro dia a gente conheceu um dos participantes lá, mas ele não era só participante, ele também fazia parte da organização e tudo mais. Só que a gente tinha conhecido ele por alto, assim, num café. Aí teve uma dinâmica lá O cara- nessa imersão, né? O cara é um grande lançador É. de pessoas no digital. Maneiro. Tem a ver até com esse tema que ele já lançou, ele participou um dos primeiros lançamentos de Paulo Vieira e tudo mais. Maneiro, maneiro. Cara, assim, do nada, acabou a dinâmica, começou a tocar uma música daquela que você só chora, sabe? E Bem nem era emocional, né? louvor. Nem era louvor. E, cara, do nada. E não é muito comum isso acontecer comigo. Eu abracei o cara e ele tava muito mexido, assim, sabe? Deu pra ver que... E ele é um cara bem sério, assim, né? Bem fechado. E tinha Ranzinza. tomado um café com ele ali, sabe? Oi, tudo bem? Conversado rapidamente. Muito gente boa, mas assim, É. mais durão, digamos assim, né? E ele não era convertido, não era cristão e tal, tava meio em dúvida, mas não sabia nada da vida dele. Aí ele começou, eu vi que ele tava abalado, chorando muito. E eu só abracei ele. E eu comecei a falar muita coisa pra ele, muita coisa. Na verdade, não era eu que tava falando, né? E aí agora em março, né? Foi um ano que a gente participou dessa imersão. Aí ele mandou uma mensagem pra gente no direct. E ele, é o que você falou, né? Às vezes você só mudou a direção do carro ali. E esse momento que eu abracei ele, falei algumas coisas, realmente mudou a vida dele. Ele se converteu, ele voltou pra igreja. E aí agora em março completou um ano que a gente teve esse momento. E ele tomou a decisão que agora ele só lança cristãos. Caramba. E ele mandou o direct que foi essa decisão, ele já vem amadurecendo desde esse dia que eu abracei. E assim, acabou a imersão, ele me convidou um dia pra ir na casa dele em São Paulo, acabou que não deu. Não foi. Nunca mais tive contato com ele, muito pouco assim, às vezes pelo Instagram. E assim, mudou a vida do cara. São coisas que a gente meio que apaga da nossa mente, que Sim. aconteceram, porque na verdade não é sobre a gente, né? Não. E aí, de repente, você tem um retorno desse. Caraca, nossa, glória a Deus, né? Porque Sim. naquele momento eu estava disponível, né? E aí é aquela questão, será que nós estamos realmente? É. Né? Porque, cara, quando 100%, né? quando a gente tá disponível, Deus faz.